Quem foi Coelho Marighella? O baiano Coelho Marighella, 1911 a 1969, foi o principal nome da guerrilha comunista no Brasil, durante o regime militar 1964 a 1985, tendo sido considerado o inimigo número 1 do país na segunda metade da década de 1960. A trajetória de Marighella sempre dividiu opiniões entre jornalistas e intelectuais brasileiros, tanto na direita quanto na esquerda política e inclusive dentro da própria esquerda, houve muita oposição às suas propostas revolucionárias. O ingresso de Coelho Marighella na atividade política ocorreu no início da década de 1930, quando, ainda na cidade de Salvador, abandonou a carreira de estudante de engenharia para ser militante profissional do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Nesse mesmo período, Marighella saiu da capital baiana com destino a fixar residência no Rio de Janeiro. Quando houve a instalação dos Estado Novo, modelo ditatorial adotado por Getúlio Vargas e inspirado no fascismo europeu, em 1937, Marighella, como outros comunistas da mesma época, foi por 2 vezes preso e torturado, mas acabou por ser liberado. Em 1945, com o fim do regime varguista. Com o início do período democrático em 1945, Marighella foi eleito deputado federal pelo PCB da Bahia. Todavia, com o clima nascente da Guerra Fria, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, e Marighella passou a atuar na clandestinidade. Na década de 1950, o Comitê Central Comunista Chinês convidou Marighella para uma estadia no país oriental, onde permaneceria durante o biênio de 1953-54 para conhecer in loco o modelo revolucionário chinês. No início da década de 1960, a América Latina como um todo passou a viver ainda mais acirradamente as divergências político-ideológicas da Guerra Fria, após a realização da Revolução Cubana, em 1959. Do comunismo cubano, que se instalou naquele país a partir de táticas de guerrilha, espalhou-se para toda a América Latina o modelo do foquismo, isto é, a teoria do foco guerrilheiro elaborada por Che Guevara, que consistia em instalar vários pontos de guerrilha no continente com o objetivo de instaurar múltiplos regimes comunistas, ou muitos vinherás, nas palavras do próprio Guevara. No caso específico do Brasil, o modelo da guerrilha já vinha sendo organizado muito antes do golpe de 1964. Em 1961, Francisco Julião já havia montado as chamadas Ligas Camponesas, em Pernambuco, e viajara a Cuba para estabelecer articulações com os revolucionários daquele país. Quando o regime militar foi instaurado, Marighella já havia se mostrado avesso à postura que o PCB vinha adotando no Brasil. O PCB preservava a perspectiva da chamada Revolução Burguesa, isto é, a de que o Brasil deveria primeiro industrializar-se e formar uma nítida separação de classes entre burgueses e operários para que a revolução pudesse acontecer de fato. Diante das circunstâncias apresentadas em 1964, Marighella optou pela ruptura com o PCB e pela adoção do foquismo guevarista. Em 1967, após ter participado de uma reunião da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, em Cuba, o revolucionário baiano fundou a ALN, Ação Libertadora Nacional, que se tornaria a maior organização promotora de ações terroristas de guerrilha urbana no Brasil, como assaltos, emboscadas e sequestros, tendo inclusive cooperado com ações de outras organizações, como a do sequestro do embaixador Charles B. Elbrick, idealizada pelo Grupo Carioca Dissidência da Guanabara. O discurso teórico da ALN seguia o quase uníssono discurso da esquerda revolucionária latino-americana da época, que incluía o anti-imperialismo relativo aos Estados Unidos e a utopia da construção de uma sociedade autogestionária e sem classes, tal como pregada pelo credo marxista. Marighella foi o responsável pela disseminação dessas ideias associadas a táticas de luta armada, por meio de seus escritos panfletários. Entre os escritos nos quais expôs suas análises sobre a situação política do Brasil estavam Por que resistir à prisão e à crise brasileira.
Entre aqueles que versavam sobre a teorização da luta armada, estavam algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, chamamento ao povo brasileiro, pronunciamento do agrupamento comunista, quem samba fica, quem não samba vai embora, sobre a organização dos revolucionários. Além desses, havia ainda o Manual do Guerrilheiro Urbano, pelo qual Marighella se tornou conhecido mundialmente e louvado por intelectuais de esquerda, como Jean-Paul Sartre, que chegou a publicar trechos do manual e entrevistas com Marighella em sua revista Les Temps Modernes. No manual, Marighella faz recomendações radicais, tais como esta: é claro que o conflito armado do guerrilheiro urbano também tem outro objetivo. Mas aqui nos referimos aos objetivos básicos, sobretudo as expropriações. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão, e se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. Manual do Guerrilheiro Urbano. Uma das expropriações mais famosas da ALN foi o assalto ao trem pagador, que percorria a linha da estrada de ferro Santos-Jundiaí, ocorrido em 10 de agosto de 1968. Marighella participou pessoalmente dessa ação. No ano seguinte, 1969, em uma emboscada preparada pelo Sistema de Repressão de São Paulo e comandada pelo delegado Sérgio Floy, conhecido como chefe do grupo de extermínio daquele estado. A emboscada de Floy partiu de informações obtidas a partir da tortura de freis dominicanos que tinham conexão com a ALN. No dia do encontro, havia uma caminhonete com policiais e um automóvel, com supostos namorados, onde Sérgio Floy disfarçou-se, além do Fusca com Fernando e Ivo. Ao chegar na Alameda, às 20 horas, dirigiu-se ao Fusca e entrou na parte traseira. Frei Ivo e Fernando saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão. Percebendo a emboscada e reagindo ao tiroteio iniciado por Floy, imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Segundo ela e El Gaspoi, Marighella portava um revólver Toas calibre, com 5 balas. Já de acordo com Mário Magalhães, Marighella estava desarmado. Ambos os autores narram que Marighella estava com cápsulas de cianeto de potássio. Marighella gera paixões e ódios, e sua importância é pelo debate que gera até hoje na sociedade.